Começando com uma pequena revisão do último conteúdo visto, que foi tabela de dispersão, também popularmente conhecida como tabela hash. Então, na tabela hash, na tabela de dispersão, a gente tem um conjunto de chaves que a gente quer colocar dentro de uma tabela. Então, a gente tem algumas chaves e quer colocar dentro dessa tabela de alguma forma, tá? E essa forma com que a gente coloca é o que a gente chama de função hash. E só lembrando que a gente viu várias funções hash, vários tipos de funções hash, como o método da dobra, como da multiplicação, da análise de dígitos. Então, até onde a gente parou, a gente tinha um problema que que a gente não tinha resolvido ainda, tá? Então, seja esse exemplo aqui, ó. Que você tem essas chaves aqui, o 78, 60, 96, 59 e 13, e você tem essa tabela aqui. E considere também que a nossa função hash é x mod 5. Então, como é que a gente vai colocar essas chaves aqui nessa tabela de 5 posições? Primeiro elemento, primeira chave que a gente tem é o 78. O 78 módulo 5, ele deixa resto 3, né? É igual a 3. Então, a gente vai colocar lá na posição 3. O 60 mod 5 é 0, então a gente bota na posição 0. O 96, ele deixa resto 1, então ele vai para a posição 1 da tabela. O 59, ele deixa resto 4. E o 13, ele deixa resto 3, ou seja, eu vou ter que colocar aqui no 3. Aí, aqui a gente teve o problema. Porque a gente está tentando colocar o 13 em um local que já tem o 78. E isso a gente chama de colisão. Tudo bem. A gente tinha discutido que a função hash, a, a, a gente busca ela sendo de uma forma que minimize o número de colisões. Só que foi discutido também que é praticamente impossível você ter uma função hash que não dê colisão nenhuma. Então, o que faltou continuar é como a gente trata essas colisões, porque aqui você tem o 78, se você colocar o 13 por cima dele, você vai perder a chave que é o 78 e eu não quero que isso ocorra. Então, como é que a gente resolve esse problema? Aí você me fala, ora professor, basta fazer uma lista encadeada. Então, isso é o que a gente chama de tratamento de colisão por encadeamento, tudo bem? Lembre de lista encadeada, tudo bem? E o mais lógico, assim, é o encadeamento exterior. Por exemplo, vamos ver aqui essas chaves com essa tabela aqui, ó. Supondo que a função hash é a função de x módulo 4, tá? Então, vamos lá. O 44, ele vai para o 0. O 46, ele vai para o 2. Lembrando que a gente está fazendo o módulo 4, tá? O 2, ele vai para o 2. Opa, aqui a gente já teve uma colisão, né? Só para exemplificar aqui, que a gente está com a escadeada aqui, tem o 44. Aqui a gente colocou o 46 já. Só que a gente colocou o 2 aqui também. Então, a gente vai colocar o 2 aqui, ó. Bem? E agora o 3. O 3 vai para a posição 3. Aí ele vai ficar aqui assim, ó. O 5. O 5 ele vai para a posição 1. 17 ele vai para a posição... O 5 aqui, né? Deixa eu colocar logo o 5 aqui. Depois o 17 ele vai para a posição 1 também. Então, ele vai ficar bem aqui. Tudo bem? Então, aqui é simplesmente
aplicação de lista encadeada que todos vocês já viram em estrutura de dados, tá? Então não vou me deter aqui como é que faz uma lista encadeada, porque eu sei que todos vocês já sabem, tudo bem? Então, antes de dar prosseguimento, só lembrando que para você fazer a busca aqui vai ser equivalente a de uma lista encadeada. Então, essa busca ela vai demorar tempo O de N, tudo bem? Mas a gente tem também o encadeamento interior, onde as listas encadeadas compartilham a mesma memória da tabela. E isso pode ser feito em duas zonas, onde a sua tabela ela vai ser dividida em zona de endereços e zona de colisões. Então, pegue como exemplo essas chaves, essa tabela e essa função hash. Então, aqui o 48 ele vai ficar na posição 0. O 3, que vai ter o 48 aqui, o 3 ele vai ficar na posição 3. O 80 ele vai ter que ficar na posição 0, só que já tem o 48 lá. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um ponteiro para um espaço da zona de colisão e vai colocar lá o 80. Tudo bem? Então, o 31. 31 ele vai para a posição 3 e vai dar a colisão. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai criar espaço, vai colocar o 3 lá. Não, o 31, desculpa. E agora o 20. O 20 é para estar na posição 0. Só que o 0 já tem o 38 e se você for ver o próximo elemento é o 80. Então ele tem que puxar daqui do 80 para a próxima posição lá de colisão. Então ele vai colocar o 20 aqui. Então, nesse caso aqui, a gente pode perceber o seguinte. Se a gente acrescentar mais uma chave, por exemplo, 24, que tem que estar na posição 0, aí você vai ver que vai dar colisão, porque lá você já tem um número. E depois você não tem onde colocar, porque a zona de colisão ela já está cheia. Aí o que é que ele vai falar? Que não tem mais espaço, ou seja, vai dar overflow. Só que esse overflow ele é falso. Por quê? Porque a tabela ainda tem a posição 1 e a posição 2 que estão vazias. Ou seja, que aqui às vezes eu não possa ter o aproveitamento completo da tabela. Então aqui tem esse problema de falso overflow. Então, como é que eu consigo resolver esse problema? Aí você fala assim, professor, então eu vou diminuir a zona de endereços, eu vou fazer ela ficar bem pequena e vou aumentar a zona de colisão. O caso assim que você tem certeza de que você vai ter o aproveitamento completo dessa tabela é quando você tem uma zona de endereço que só tem uma posição. Aí o resto vai ser tudo zona de colisão. Só que nesse caso a gente está trabalhando com lista encadeada simples. Então tem que ter outra forma de resolver esse problema, né? E outro tratamento que a gente dá é quando a gente tem uma única zona para a tabela, ou seja, a zona de endereço é igual à zona de colisão, tá? Então, em uma zona, a gente tem uma única zona para endereços e colisões. Outra coisa que é bem interessante aqui nesse formato é que cada elemento da tabela está em uma lista circular. E a nossa tabela ela vai iniciar com listas circulares unitárias. A ideia aqui é que a gente faça a fusão de listas quando ocorra alguma colisão, tá? Quando for necessário.
Então agora a gente vai para um exemplo disso aqui, tá?